Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal inclui dono da rede social X no inquérito das milícias digitais e o presidente da Corte afirma que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. Por unanimidade, ministros do STF rejeitam tese de poder moderador das Forças Armadas. Supremo permite a continuidade do pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores. Normas da Bahia que exigiam licença ambiental para a instalação de estações de telefonia celular são declaradas inconstitucionais. Polícia Federal faz operação de combate à extração ilegal de minério de cassiterita no sul do Amazonas. Justiça do Rio de Janeiro condena cantor Nego do Borel a indenizar debutante por quebra de contrato em festa de 15 anos. E ainda, você já ouviu falar em deepfake? Ficção ou realidade? A partir de hoje, uma série especial produzida pela TV Justiça vai te mostrar os avanços e os perigos do uso da inteligência artificial para manipular voz e imagem no mundo digital. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 8 de abril, começa agora. Um avanço tecnológico que abre caminho para inovações que até pouco tempo estavam restritas aos filmes de ficção científica. A inteligência artificial promete ser a nova revolução no mundo digital, mas junto com o avanço, tem as ameaças. O uso da inteligência artificial para cometer crimes ou divulgar informações falsas preocupa as autoridades. São as chamadas deepfake. O Jornal da Justiça preparou uma série de reportagens para explicar esse assunto. Acompanhe o primeiro episódio com Evelyn Araújo. Deepfake, uma palavra em inglês que tem dado o que falar no Brasil e no mundo. Ainda não conhece? Então eu vou te explicar. A deepfake é uma técnica que usa inteligência artificial para fazer edições em algum conteúdo. O mais comum é em vídeos e áudios. É possível, por exemplo, trocar digitalmente o rosto de uma pessoa ou simular a voz dela fazendo o que você quer que ela faça. Até faz sentido a tradução do termo para o português, uma falsificação profunda. Na produção de uma deepfake é preciso muito mais que conhecimento em edição de vídeo. A inteligência artificial, segundo os especialistas no assunto, é treinada diariamente para reconhecer rostos e manipulá-los da maneira mais realista que puder. Quanto mais material disponível, maior a chance de um bom resultado. São inúmeras as possibilidades: troca de faces, clonagem de voz, sincronização labial. É como se você estivesse me filmando e a gente está conversando, você está gravando a minha expressão facial. Uma vez que essa gravação está pronta, você manipula essa gravação, extraindo o meu áudio, incluindo o áudio de uma outra pessoa. Por exemplo, a sua voz com a minha imagem, ou a voz de um desenho animado com a minha imagem. E para o telespectador, a pessoa que está assistindo aquele vídeo, ela às vezes fica difícil de saber se de fato aquilo é real ou não. Um exemplo recente do uso da deepfake é este vídeo. Nele, Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, aparece pedindo à população e às tropas ucranianas que se rendessem à invasão russa. Desde 2014, os dois países estão em guerra. Essa foi a primeira vez na história que uma manipulação desse tipo foi usada para tentar interferir num conflito armado e render o assunto no mundo inteiro. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме. O vídeo, claro, foi desmentido. Agora, no Brasil, a deepfake ganhou popularidade por conteúdos criados por um jornalista. Eu já trabalhava com a criação de vídeos humorísticos. Bruno Sartori é considerado um dos pioneiros na criação de sátiras utilizando a técnica. Uma delas é esta aqui, olha só. Mais doçura, mais ternura, mais poesia. Ele faz com que as cantoras do grupo sueco ABBA cantem em português. Nosso amor nasceu foi pra ficar, e eu vou te amar, Fernando.
Sartori conta que há 7 anos conheceu a tecnologia e quis usá-la nos trabalhos que faz. Para melhorar o meu trabalho, eu sempre buscava técnicas novas. Foi lá em 2017, quando o código foi liberado pela primeira vez, em dezembro, e eu já passei a trazer isso para o meu trabalho, porque eu sabia que tinha um potencial imenso. E aí, na produção dos meus materiais, para um conteúdo mais direcionado para a minha cidade, eu resolvi fazer um vídeo que envolvia política. O vídeo acabou bombando no Brasil e trazendo a tecnologia para o público. Neste vídeo, ele transforma a atriz Thaís Araújo dos dias de hoje em Whoopi Goldberg no filme Mudança de Hábito de 1992. A deepfake vem evoluindo rapidamente. A cada dia, novos sistemas de computação surgem, a capacidade de processamento das máquinas aumenta, os equipamentos estão sendo montados já com foco em inteligência artificial. Por isso, a qualidade do que é produzido impressiona. E não é necessário ser um grande especialista em IA para fazer deepfakes convincentes, não. A pessoa pode editar o vídeo de uma forma, um bom editor de vídeo, uma pessoa que trabalha numa produção de conteúdo digital, vídeos, se ela tiver o dom de fazer qualidade, ela cria uma deepfake muito mais realista do que eu. Eu sou uma pessoa que eu sou, tecnologicamente falando, superior, porque eu crio o modelo matemático. Eu faço a parte difícil do ponto de vista de construção, mas a parte da arte que vai convencer o usuário final, ele tem mais poder do que eu. A tecnologia de inteligência artificial é uma ferramenta e, assim como qualquer outra ferramenta, depende do profissional de uso. Há pessoas que vão fazer um uso maravilhoso, criando comerciais de TV, criando filmes, e há pessoas que vão utilizar a ferramenta para uso indevido, vão criar fake news, vão criar pornografia. Agora que você já sabe o que é deepfake, amanhã a gente vai te contar como identificá-la. Tá em dúvida se alguém está usando essa tecnologia? Recebeu um vídeo duvidoso e não sabe como checar? Vamos explicar ao que você deve ficar atento. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, incluiu o dono da Rede X como investigado no inquérito das milícias digitais. E o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, se manifestou sobre eventual descumprimento de decisões judiciais. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Na manifestação publicada no site do Supremo Tribunal Federal, Barroso destacou que, como é público e notório, travou-se recentemente no Brasil uma luta de vida e morte pelo Estado Democrático de Direito e contra um golpe de Estado que está sob investigação nesta Corte, com observância do devido processo legal. Disse ainda que o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Barroso acrescentou que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado, e que essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o empresário Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que investiga a atuação de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em rede social para influenciar processos políticos. Moraes, que é relator do assunto no Supremo, determinou que, caso a rede social X desobedeça a qualquer ordem da Justiça e reative perfis bloqueados pelo STF ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, será aplicada multa à empresa de R$100 mil por dia para cada perfil bloqueado. Alexandre de Moraes também instaurou inquérito para apurar as condutas de Elon Musk quanto aos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que as redes sociais não são terra sem lei e que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada devem absoluto respeito à Constituição Federal, à lei e à jurisdição brasileira. A seguir, Supremo permite a continuidade do pagamento de pensão vitalícia a ex-governadores.
E ainda, por unanimidade, ministros do STF rejeitam tese de poder moderador das Forças Armadas. A gente volta já. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento no plenário virtual da ação que tratava dos limites de atuação das Forças Armadas. Eles entenderam que as Forças Armadas não podem intervir sobre os três poderes em cenários de crise institucional. A reportagem é de Carolina Chaves. A decisão foi em plenário virtual em uma ação apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista. O PDT pedia para esclarecer a compatibilidade da Lei de 1999, que trata sobre a atuação das Forças Armadas, com a Constituição Federal, que, de acordo com o partido, garante ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica um poder moderador. Isso quer dizer que as três forças seriam uma espécie de quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador seria o responsável por garantir a estabilidade aos outros poderes e paz no caso de conflitos, e subordinado ao presidente da República. Esse poder moderador já existiu no Brasil no período imperial e cabia ao imperador decidir quando as Forças Armadas deveriam intervir. Essa interpretação tem se difundido nos últimos anos para justificar golpe de Estado por meio de intervenção militar. O partido afirma que o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do presidente da República e só a ele estão subordinadas. Para o relator da ação, ministro Luiz Fux, a Constituição não prevê um poder moderador e defendeu que a Constituição determina que as Forças Armadas são subordinadas ao Executivo, mas as ações devem ser supervisionadas pelo Judiciário e Legislativo. Além disso, não existe autorização para intervenção militar constitucional e essa interpretação encoraja uma ruptura democrática. Os demais ministros seguiram o relator. Em julgamento em sessão virtual, a segunda turma do STF definiu a partir de que momento passa a valer decisão que vetou pensão para ex-governadores do Paraná. Marta Ferreira tem mais informações. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, questionando norma da Constituição do Paraná que concedia subsídio mensal vitalício aos ex-governadores do estado. Em dezembro de 2019, o plenário da Corte declarou a inconstitucionalidade dessa norma, por entender que a jurisprudência do STF é clara no sentido de que o pagamento é indevido, porque a Constituição Federal de 1988 não prevê o pagamento de subsídios a ex-governadores. Aí, um grupo de ex-governadores do Paraná recorreu da decisão. O recurso é de relatoria do ministro Gilmar Mendes e foi analisado em sessão virtual pela segunda turma do Supremo. Ele votou no sentido de que ex-governadores que já recebiam benefício antes da proibição poderiam mantê-lo. Ele destacou que não é razoável, à luz das garantias constitucionais, cassar benefícios recebidos de boa-fé durante décadas por pessoas idosas que não possuem mais condições de se reinserir no mercado de trabalho. A maioria dos ministros da segunda turma seguiu o voto do relator. Assim, aqueles que recebiam a pensão antes de a norma ser declarada inconstitucional em 2019 tiveram as pensões preservadas. O Supremo Tribunal Federal invalidou normas do estado da Bahia que exigiam licença ambiental para a instalação de estações radiobase de telefonia celular. As informações com Anderson Arcoverde. A decisão foi em plenário virtual. Os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, um decreto do governo da Bahia e uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente exigiam licenciamento ambiental para instalação de antenas de telecomunicações e abriam caminho para que municípios passassem a fiscalizar e punir operadoras.
A associação argumentou que as normas violam a Constituição porque apenas a União pode explorar e organizar os serviços de telecomunicações. A relatora, ministra Carmen Lúcia, concordou com os argumentos apresentados e explicou que a questão está regulamentada por leis nacionais, que estabelecem critérios de instalações de antenas e atribuem à Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a função de regulamentar e fiscalizar as redes de telecomunicações. Por unanimidade, os ministros invalidaram as normas estaduais. O PSOL e entidades como a Sociedade Brasileira de Bioética acionaram o Supremo contra uma norma do Conselho Federal de Medicina que restringiu o aborto legal. O procedimento é feito em casos de interrupção de gestação avançada e de estupro. As informações com o repórter Pablo Lemos. O PSOL e a Sociedade Brasileira de Bioética pedem a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina publicada na última quarta-feira, 3 de abril. A norma passou a proibir procedimentos recomendados para casos de aborto legal acima de 22 semanas. A petição foi enviada ao Supremo Tribunal Federal em meio a processos que já tramitam na Corte desde 2022 e que pedem que o STF garanta a possibilidade de aborto nas hipóteses previstas em lei. O texto afirma que impor a obrigatoriedade de manter a gravidez até a adoção representa uma grave violação de direitos humanos, tratamento desumano e degradante pelo Estado e contraria a Organização Mundial da Saúde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, esteve neste sábado no Brasil Conference 2024, evento realizado na Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. O ministro participou do painel de abertura da conferência e falou sobre o tema populismo autoritário, resiliência democrática e as Supremas Cortes. O presidente do STF esteve presente em todas as 10 edições do evento americano. A conferência foi criada em 2015 pela Comunidade Brasileira de Estudantes na região de Boston. A decisão que manteve entendimento sobre sentenças definitivas na área tributária é destaque da nova edição do podcast Supremo na Semana. Os detalhes com Rocine Gomes. A edição de número 109, que estreou no último sábado, mostra que, por maioria de votos, o plenário do Supremo negou pedidos de empresas que buscavam retomar o recolhimento da CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apenas a partir de 2023 e não de 2007, como o tribunal havia estabelecido anteriormente. Outro tema é o início do julgamento, que discute se a tributação referente ao Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, deve incidir sobre a receita recebida com locação de bens móveis. Essa nova edição do Supremo na Semana você confere no YouTube do STF e também no Spotify. A seguir, Nego do Borel descumpre contrato, não aparece em festa de 15 anos e é condenado pela Justiça do Rio a indenizar família de debutantes. E ainda, operação da Polícia Federal para combater a extração ilegal de minério de cassiterita no sul do Amazonas. Voltamos em instantes. A 15ª Vara Civil do Rio de Janeiro condenou o cantor de funk Nego do Borel a indenizar em R$30 mil a família de uma debutante por quebra de contrato. Ele recebeu mais de R$80 mil para se apresentar no aniversário de 15 anos da jovem no Copacabana Palace, mas não apareceu na festa. Além disso, o cantor terá de devolver o cachê. O juiz do caso afirmou que os danos morais foram evidentes, já que o sonho do aniversariante ou da aniversariante foi frustrado por culpa do artista. A Polícia Federal, em parceria com a Força Nacional e ICMBio, fez a segunda fase da Operação Atalaia, de prevenção e repressão à extração ilegal de minério de cassiterita no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no sul do Amazonas. Durante a fiscalização em locais estratégicos, as áreas dos garimpos ilegais foram identificadas e destruídas. Para chegar aos lugares de difícil acesso, os policiais usaram quadriciclos e recolheram objetos deixados pelos garimpeiros. Eles também destruíram equipamentos usados na prática ilegal. As investigações seguem em andamento.
A Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante em preventiva de David dos Santos, Ana Beatriz Dantas e Kaique dos Santos, responsáveis pelos 3 cães da raça Pitbull que atacaram a escritora Rosiane Murray durante uma caminhada na sexta-feira passada em Saquarema, na região dos Lagos. Os cães avançaram em Rosiana e a arrastaram por cerca de 5 metros. A escritora teve um braço amputado por causa do ataque. O número de celulares vendidos ilegalmente no Brasil dobrou em apenas um ano. O problema maior é que muita gente acaba comprando o aparelho sem saber que é fruto de crime, como mostra Carolina Chaves. Os anúncios de aparelhos celulares mais baratos chamam a atenção de consumidores, mas geralmente o barato sai caro. Um acessório indispensável tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal. E essa questão de furtos, de roubos e dessa compra de produtos provenientes de contrabando e descaminho pode ser o crime de receptação. No começo deste ano, no Paraná, policiais federais prenderam um motorista de uma van escolar com 250 telefones celulares escondidos em um fundo falso. Todos eram ilegais. O motorista e um passageiro foram presos em flagrante. Em outro caso, a Polícia Federal e a Receita Federal prenderam um policial paraguaio que tentava entrar no Brasil, levando 90 aparelhos de celular importados, avaliados em mais de R$80 mil, no fundo falso de um veículo. Ele foi pego em uma ação conjunta na Ponte da Amizade, no Paraguai. De acordo com a IDC, empresa global de inteligência de mercado, no ano passado, mais de 6 milhões de aparelhos foram vendidos ilegalmente no Brasil. E a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica estima que 90% dos smartphones contrabandeados no Brasil são vendidos pela internet com valor até 38% menor que o valor de mercado. A maioria desses produtos é importada do Paraguai. Os celulares não possuem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações, não têm garantia dos fabricantes e não passam em testes de segurança nem de funcionamento, o que, além de irregular, prejudica os consumidores. E tem mais, o consumidor que compra, mesmo sem saber que é ilegal, pode responder criminalmente. É importante que a população perceba que quem adquire contribui para essas organizações criminosas que acabam trazendo prejuízo econômico, financeiro para o nosso país. Então, como nós falamos, a gente combate a pirataria e agora vamos ter que combater a pirataria nessa compra e venda de celulares. Só este ano, o governo federal estima que vai deixar de arrecadar R$4 milhões em razão do mercado clandestino de aparelhos de celular. E isso pode impactar em outros setores, como nos postos de trabalho e de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em Porto Alegre, a Justiça acolheu recurso do Ministério Público Federal e determinou que a Caixa Econômica Federal não altere os limites de crédito da conta corrente sem autorização do cliente. Márcio Fontinelli. No entendimento do Ministério Público Federal, além de ir contra as normas do Banco Central, a iniciativa de alterar o limite de crédito sem autorização do titular da conta também fere o Código de Defesa do Consumidor. O tema entrou em debate em 2013, quando o MPF entrou com ação contra a prática do banco. A Justiça julgou procedente as irregularidades apontadas, mas a Caixa entrou com recurso argumentando que nos contratos os clientes concordavam com a alteração. Ao se manifestar, o MPF alegou que a medida é abusiva, já que o dono da conta não tinha a opção de recusar a oferta, e a Justiça seguiu esse entendimento e determinou que a Caixa Econômica seja obrigada a anular as cláusulas contratuais, além de pagar multa por danos morais coletivos. A decisão tem valor nacional. Uma técnica de radiologia da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, terá direito a 20 dias de férias por semestre. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que aplicou ao caso a legislação que confere esse direito a servidores públicos que operam raio-x e substâncias radioativas. A reportagem é de Anderson Conrado. Na ação trabalhista ajuizada em setembro de 2018, a técnica do Hospital Universitário de Brasília alegava que a EBSER concedia apenas férias de 30 dias anuais.
Mas a Lei 1234 de 1950 assegura a servidores públicos o direito às férias de 20 dias a cada semestre, para que seja possível a recomposição do desgaste natural provocado pelas radiações. Em defesa, a EBSERN argumentou que integra a administração pública indireta, com pessoal regido pela CLT e férias limitadas a 30 dias a cada 12 meses de contrato. A empresa administra 41 hospitais universitários em todo o país, todos destinados integralmente ao Sistema Único de Saúde e ao incentivo à assistência, ao ensino e à pesquisa. O juízo de primeiro grau negou o pedido. O entendimento foi de que a Lei 1234 de 1950, regulamentada pelo Decreto 81.384 de 1978, diz respeito apenas a servidores da administração direta ou empregados de autarquias. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Segundo o TRT, se o objetivo da norma é a proteção física e a manutenção da saúde do trabalhador, não faria sentido aplicá-la apenas a estatutários. O caso chegou ao TST e foi analisado pela 3ª turma. O relator do recurso da empresa, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que em 2023 o Pleno do Tribunal estendeu à EBSERN as mesmas prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Entre os direitos estão a isenção do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, e a execução das dívidas trabalhistas pelo regime de precatórios. O ministro lembrou que a empresa presta serviços públicos gratuitos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, não atua em regime de concorrência e não reverte lucros à União. Assim, é preciso que se estenda aos empregados o direito às férias semestrais garantidas aos servidores públicos, que visam proteger a incolumidade física e a saúde. Ainda de acordo com o relator, a decisão se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à equalização do regime aplicável às empresas públicas, reconhecendo a necessidade de aplicação de normas próprias da administração pública direta, a depender da natureza da atividade desempenhada ou do modo como é desenvolvida. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma nutricionista e um hospital da Bahia que exigiu a pejotização da profissional. As informações com a repórter Larissa Batista. Na ação, a nutricionista contou ter sido admitida em setembro de 2014 e que a remuneração dela seria baseada na quantidade de atendimentos no mês. Porém, alguns dias após a contratação, o hospital informou que ela teria que criar ou indicar uma pessoa jurídica da área de saúde para poder continuar a trabalhar, formalizando assim um contrato comercial ou civil. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a subordinação jurídica entre a profissional e o hospital. Para o TRT, todos os requisitos previstos na CLT para o vínculo trabalhista, como pessoalidade, onerosidade e subordinação, foram constatados após a admissão da nutricionista. A defesa do hospital tentou rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, mas a 3ª turma considerou que a estratégia de contratar profissionais por meio de pessoa jurídica é uma fraude à legislação brasileira. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, destacou que o mesmo tema já havia sido avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, um processo da relatoria do ministro Edson Fachin, ele reconsiderou para entender que não era hipótese de reconhecer vínculo e não era hipótese de reconhecimento, inclusive, de violação do precedente do tema 725. A decisão do colegiado foi unânime em recusar o recurso da defesa do hospital. A seguir, Rondônia inaugura mais um fórum digital para ampliar o acesso da população aos serviços do judiciário. E ainda, ações e campanhas de prevenção e combate a doenças ganham ainda mais destaque no Dia Mundial da Saúde. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Até já!
Nesse 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1950 pela OMS e chama a atenção por uma série de causas envolvendo a saúde global e também para a importância de campanhas de prevenção e combate a doenças. A reportagem é de Carolina Chaves. A saúde é um direito universal previsto na Constituição Federal e deve ser garantida pelo Estado por meio de políticas públicas sociais e econômicas para evitar ou enfrentar doenças. Uma dessas políticas é a conscientização e educação. Este ano, pelo menos 6 estados brasileiros e o Distrito Federal decretaram emergência em saúde pública por causa da explosão de casos de dengue e da evolução da doença, que resultou na morte de várias pessoas. Este advogado explica que a gestão no momento de crise é o que faz a diferença. Nós temos, de fato, um direito ao acesso à saúde, que ele é garantido, inclusive, na Constituição, só que a realidade se impõe. Então, a gente tem essa dificuldade da própria estrutura do SUS de receber a população, principalmente quando tem grandes picos, né, como foi a Covid e agora a dengue. Então, grande parte das dificuldades que nós temos hoje é pela questão mesmo da gestão, da falta de estrutura mesmo, que acaba impactando na superlotação de hospitais. Aqui no Distrito Federal foram publicados decretos autorizando, por exemplo, a adoção de medidas administrativas urgentes, como a aquisição de insumos e materiais, além da contratação de serviços necessários ao atendimento da população. É possível ainda a contratação de pessoal por tempo determinado e assinatura de contratos e convênios administrativos que favoreçam o combate à presença do mosquito transmissor. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil superou o número de mortes registrado em todo o ano passado. Foram confirmadas mais de 1.000 mortes provocadas pela dengue, enquanto que ao longo de 2023 o número de mortes foi de 1.079. Segundo o Ministério da Saúde, outras 1.500 mortes ainda estão em investigação e os casos já somam mais de 2,5 milhões em 2024. O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer a vacina contra a dengue pelo Sistema Público de Saúde. O imunizante foi incluído ao calendário do SUS em 2023 de forma prioritária e em regime de urgência. Para este ano, o Ministério da Saúde adquiriu 5,2 milhões de doses. Ano que vem, a previsão é de 9 milhões. Por isso, a vacina só foi disponibilizada inicialmente para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização. Miguel, de 13 anos, está aliviado por ter tomado a vacina. Agora, depois da vacina, eu fiquei muito mais protegido, estou com uma proteção, com uma barreira a mais contra essa doença. Quando se trata de uma epidemia, o direito coletivo prevalece sobre o individual. Por isso, a Justiça do Distrito Federal determinou que agentes de saúde estão autorizados a entrar na residência, mesmo sem a presença do morador, para fiscalizar e orientar sobre a prevenção do mosquito da dengue. Este advogado explica que existem algumas regras para a entrada forçada. Independente dessa decisão judicial, a própria lei também já determina esse poder, né, de entrada nos domicílios por parte desses agentes de fiscalização. Mas é importante a gente ficar atento para algumas questões, né? Que inclusive que é uma questão que levanta muita insegurança à população, porque tem alguns golpes, tem algumas pessoas que fingem ser de fiscalização. Então, a população tem que estar atenta para alguns critérios. Primeiro, quando vai ser feita a visita num bairro, numa região, tem que ser avisado antes para aquela população local. Então, seja pelo site da administração, ou então da prefeitura, dependendo do município, né? Seja por e-mail, por telefone, por rádio. Então, normalmente tem um aviso antes para aquela população. E também o agente ele tem que estar com o crachá e devidamente uniformizado, né? Tendo esses critérios, ele tem, de fato, essa prerrogativa de poder adentrar, né, na residência, caso o morador não permita ou caso não esteja desocupado. Mas o agente não pode ir sozinho, ele tem que estar acompanhado com a polícia militar. E outra questão importante é que essa entrada no imóvel é para fazer uma vistoria, uma análise ali ao redor da casa, no quintal, na parte externa do imóvel e não dentro dos cômodos. A decisão do DF tem validade de 1 ano e foi com base na Lei 13.301 de 2016, que permite a entrada forçada nos imóveis públicos e particulares e prevê outras medidas sanitárias quando verificada a situação iminente de perigo à saúde pública provocada pelo mosquito transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika. Após a entrada sem autorização, o agente deve emitir um relatório com as condições em que o imóvel foi encontrado,
as medidas sanitárias adotadas e as recomendações a serem observadas pelo morador para eliminar criadouros do mosquito transmissor. Uma mulher que foi submetida à laqueadura sem consentimento após o parto do 5º filho vai ser indenizada pelo município de Embu das Artes, em São Paulo, por danos morais. As informações com o repórter Pablo Lemos. A decisão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo foi por unanimidade. A reparação foi fixada em 60 salários mínimos. A relatora do recurso, desembargadora Maria Laura Tavares, pontuou que a conduta do hospital infringiu a Constituição e outras leis federais, na medida em que o procedimento foi realizado sem consentimento e sem comprovação de situação de urgência ou risco de vida. No voto, ela pontuou que os danos sofridos pela autora, de ordem íntima, transbordam um mero aborrecimento cotidiano, tendo a autora sofrido violação do princípio da dignidade da pessoa humana e do livre planejamento familiar. O Superior Tribunal de Justiça fez a primeira reunião preparatória da 12ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana. Repórter Jéssica Castro. A reunião preparatória é realizada para discutir e avaliar projetos apresentados pelos países membros nos eixos escolhidos para o desenvolvimento do tema central da cumbre e também é um momento para identificar os avanços ocorridos nas atividades das comissões e estruturas permanentes e na rede ibero-americana de escolas judiciais. A organização, cuja secretaria permanente está sediada em Madrid, na Espanha, congrega presidentes de cortes supremas, tribunais superiores e também de conselhos da magistratura ou órgãos equivalentes de 23 países. O Superior Tribunal de Justiça é um dos órgãos responsáveis pela implementação, gerenciamento e manutenção da rede criada. Chefe e coordenadora da delegação brasileira no evento, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, falou sobre a expectativa para a cúpula. É com muita alegria que iniciamos a primeira reunião preparatória da 22ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana, com objetivos de conhecermos, discutirmos e avaliarmos os projetos apresentados pelos países membros nos eixos escolhidos para o desenvolvimento do tema Justiça em Dia, para garantir a dignidade das pessoas, e identificarmos os avanços ocorridos nas atividades das comissões e estruturas permanentes e na rede ibero-americana de escolas judiciais. A reunião preparatória para o evento debateu projetos nos eixos Justiça Oportuna e Gestão Penal para delitos de alta complexidade, Justiça Inclusiva e Justiça Confiável. A próxima edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana será realizada no próximo ano, em 2025, na República Dominicana, e terá como tema central a justiça em dia para garantir a dignidade das pessoas. O Judiciário de Rondônia inaugurou um fórum digital no município de Alto Paraíso. A unidade vai facilitar o acesso do cidadão aos serviços do TJ estadual e de mais 17 instituições parceiras do sistema de justiça. Confira na reportagem de Natália Monteiro. Com aproximadamente 11 mil habitantes, a cidade agora conta com uma nova forma de acesso. Que o cidadão deste município e de outros municípios próximos, os cidadãos de Alto Paraíso, poderão dirigir-se até o Fórum Digital e fazer o contato com a instituição que ele pretende, seja o Tribunal de Justiça, seja o Fórum da Comarca de Buritis, Fórum da Comarca de Ariquemes. Um cidadão aqui do Alto Paraíso que quer fazer contato com, ser ouvido como testemunha ou fazer qualquer comunicação ou consulta de qualquer das comarcas do estado ou com o Tribunal de Justiça, não precisa ir na sede da comarca ou ir a Porto Velho. Vem aqui e acessa. Vai facilitar a nossa população que às vezes de modo carente não tem essa condição de estar se locomovendo, né, até as cidades próximas. Então, nosso muito obrigado aqui como representando a cidade de Alto Paraíso, os advogados e advogadas aqui da cidade. Com tecnologia inovadora em aço leve, o Fórum Digital é um projeto com proposta sustentável. A construção e manutenção são feitas com recursos próprios do Tribunal de Justiça. Os municípios doam os terrenos e a prefeitura cede um funcionário.
é um sonho para Alto Paraíso, entendeu? A gente sonhava com isso e estava tão próximo, hoje está sendo realizado aqui. Vai aproximar agora a justiça, uma tecnologia incrível que eu estava olhando ali dentro agora, da população de Alto Paraíso. Serviço de primeira qualidade à disposição do município de Alto Paraíso aqui. Com a inauguração de 6 fóruns digitais, o município de Alto Paraíso se torna um grande exemplo de como a tecnologia pode aproximar a justiça dos cidadãos, independente da sua localização geográfica. São mudanças que prometem facilitar a vida dos moradores que residem no interior do estado de Rondônia. A comarca de Ariquemes possui 6 municípios e aí tem uma grande extensão territorial. Então, principalmente, não só para o fórum, mas para os jurisdicionados que moram na cidade de Alto Paraíso, isso é um grande ganho. O Fórum Digital de Alto Paraíso é o 6º instalado no estado. O distrito de Extrema, Porto Velho, Mirante da Serra, Cujubim, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste já tem o equipamento. E mais 3 serão entregues em 2024. Campo Novo, Chupinguaia e Monte Negro. Mais um passo grande na proposta de interiorizar a prestação jurisdicional e chegar em todos os recantos do estado de Rondônia. A seguir, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União tem nova diretoria. Você vai ver também as exposições lançadas no STJ para marcar os 35 anos de instalação da Corte. Voltamos já. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retomou hoje o julgamento que analisa se o senador Sérgio Moro cometeu abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. 3 desembargadores votaram pela continuidade do mandato e 1 contra. O caso vai ser retomado nesta terça-feira após um novo pedido de vista. Tomou posse nesta segunda-feira a nova diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União, ENAJUM. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O novo presidente da escola é o ministro Leonardo Puntel. Ele substitui o ministro Arthur Vidigal. Já o vice-presidente agora é o ministro José Barroso Filho. A diretoria vai comandar a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados por um período de 2 anos. A escola, como o próprio nome diz, dá cursos e organiza uma série de atividades para preparar e aprimorar o trabalho de juízes e também de servidores. A escola fica em Brasília e recebe pessoal do Brasil inteiro. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Joseli Parente Camelo, destaca os intercâmbios da ENAJUM com instituições internacionais. Esse intercâmbio vai proporcionar a oportunidade de nossos ministros estarem atuando no âmbito internacional em novos mestrados. Nós estaremos fazendo anualmente seminários bilaterais. Seria, no caso, Espanha e Brasil, Itália e Brasil, Estados Unidos e Brasil, e queremos ainda alargar essas nossas fronteiras. O novo presidente da escola pretende dar continuidade aos projetos da administração anterior. Nós fizemos vários convênios que estão no papel que precisam ser implementados efetivamente. Por exemplo, fizemos um convênio muito interessante com o Colégio Interamericano de Defesa da OEA em Washington, para cursos para o nosso pessoal aqui no Brasil e também lá no Colégio Interamericano de Defesa, por exemplo. O outro é com a Academia Juris Roma, em Roma, que o ministro Vidigal acabou de voltar de Roma, exatamente para podermos implementar esse intercâmbio com uma escola de justiça muito famosa no meio judiciário da Itália. O Superior Tribunal de Justiça lançou 2 exposições para marcar os 35 anos de instalação da Corte. E mostra pra gente a Michele Chiapa. Uma obra que vai marcar a cidade. Assim está sendo vista a nova sede do Superior Tribunal de Justiça. Em 7 de abril de 1989, o Superior Tribunal de Justiça foi oficialmente instalado. Para comemorar essa trajetória de 35 anos, 2 exposições foram inauguradas, uma permanente e outra temporária.
O antigo museu do tribunal foi revitalizado e transformado no STJ Memória. O acervo foi renovado e reorganizado com o auxílio de recursos tecnológicos, como vídeos e elementos interativos. A inauguração do espaço STJ Memória representa uma relevante ação do Superior Tribunal de Justiça no fomento à gestão da memória institucional, que igualmente se harmoniza com uma série de atividades e projetos de natureza socioeducativa, constituídos e disciplinados em conformidade com o propósito de promoção da justiça e de aproximação entre o Tribunal da Cidadania e a sociedade. O espaço também se tornou mais acessível a pessoas com deficiência visual, incorporando audiodescrições dos elementos expostos. Do papel ao digital, os 35 anos da Corte Cidadã é o nome da segunda exposição, que poderá ser visitada até o final de abril. Passear pela exposição do papel ao digital, os 35 anos da Corte Cidadã, é como fazer uma viagem no tempo. Por aqui é possível conhecer toda a história do STJ, desde os tempos do processo em papel até o tribunal se tornar mais sustentável, acessível e tecnológico. Procuramos explorar o sensorial, né? Não só com imagens, com objetos antigos. Nós fizemos uma reconstituição das estações de trabalho da época. Vai trazer ao público uma experiência muito interessante, né? De revisitar o passado. E temos também um material que nós produzimos especialmente para a exposição, um material de áudio e vídeo muito rico e que certamente vai entreter o nosso público. A inauguração contou com a presença de ministros, representantes da comunidade jurídica, servidores, colaboradores e estagiários, que também fazem parte dessa história, retratada em forma de arte e cultura. Eu cheguei aqui no tribunal há 6 anos e já era tudo digital, ainda bem, né? Os processos são todos digitais. E se a gente precisasse consultar cada folha de papel dessa para achar alguma informação, seria um caos. Hoje a gente consegue encontrar informação muito mais rápido e o museu está aqui para preservar essa história aí, que a gente veio daqui e melhorou bastante até hoje. As exposições podem ser visitadas das 9 da manhã às 7 da noite e estão localizadas próximo ao Espaço Cultural do STJ, no segundo andar do edifício dos plenários. Agora a gente fala sobre o Encontro Nacional de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça em Cuiabá. Quem acompanhou foi Fernanda Fernandes. Durante 2 dias, o Judiciário de Mato Grosso sediou o Encontro Nacional de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. O evento promoveu discussões sobre a análise de recursos que vão para os tribunais superiores, interpretação, aplicação e gestão de precedentes, que nada mais são que decisões judiciais em casos concretos, tomadas como exemplo para outros julgamentos similares. Uma das palestras reforçou o quão importante é a aproximação dos tribunais para o fortalecimento do diálogo sobre o tema. Porque não pode a atividade ser feita fragmentada, em que diversos processos tramitam aqui para depois, em vários outros anos, tramitar nos tribunais superiores. Precisamos de uma integração, precisamos de um trabalho mais conjunto entre os tribunais superiores e os tribunais de justiça. Esse encontro é fundamental para estreitar esses laços e tenho certeza que muitas questões efetivas e bem práticas que podem ser aplicadas amanhã já serão executadas aqui nesse encontro. Outra palestra foi a do juiz de Mato Grosso e atual auxiliar da presidência do CNJ, João Tiago de França Guerra, que falou sobre a compreensão do sistema de precedentes vinculantes em primeiro grau de jurisdição. É um sistema complexo que precisa funcionar bem em todas as instâncias. Não adianta a gente apostar todas as fichas só nos tribunais de justiça, não adianta a gente apostar todas as fichas só nas instâncias superiores. Produzir muitos precedentes, ter grandes instâncias de filtro, de represamento, se quem aplica na primeira etapa do processo, na base, os precedentes, não estiver também fazendo a sua parte no processo. No encerramento do encontro foi divulgada a Carta de Cuiabá. O documento, assinado pela vice-presidente do TJ de Mato Grosso e pelos demais representantes das Cortes Estaduais de Justiça, reúne conclusões e temas prioritários que atendam aos interesses e demandas do Judiciário Nacional. O objetivo é aumentar ainda mais a eficiência da justiça brasileira para garantir atendimento rápido e efetivo ao cidadão. Fortalecimento das relações e do diálogo entre os tribunais, para que
os recursos especiais possam chegar com muito mais celeridade, muito mais filtrados e em obediência aos precedentes qualificados, para que isso verdadeiramente se faça uma justiça de maneira equânime, de maneira com segurança jurídica. Ficamos muito felizes de poder ajudar a acontecer em Mato Grosso mais um evento de porte, que também faz parte das comemorações dos nossos 150 anos. Tudo isso somado nos traz a responsabilidade de prestar contas à sociedade do que o Poder Judiciário tem como premissa maior, como preocupação de melhorar cada vez mais os seus serviços e subir no ranking da eficiência dia após dia. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Assista agora o artigo 5º, que hoje vai falar sobre como reforçar a identificação de marcas e produtos. Obrigado pela companhia. Uma boa noite. Até amanhã.